Olá, meu amigo, minha amiga de fé, aqui Pastor Laerte, e nós estamos chegando com mais um programa Palavra Amiga, uma palavra do coração de Deus para o teu coração nesse dia, nessa quinta-feira à tarde. Quero que você fique bem à vontade, se você tiver desejo de enviar um pedido de oração aqui nos comentários, você pode fazê-lo, tá bom? E eu creio que Deus tem algo especial para a tua vida nesse dia, nessa quinta-feira. Hoje, uma data especial, né? Quinta-feira da Paixão, ou Quinta-feira Santa, como alguns preferem, véspera de um dia em que Jesus Cristo ele foi crucificado na cruz, sexta-feira da Paixão, sexta-feira Santa, por volta de aproximadamente 18 horas, mais ou menos, de uma quinta-feira como hoje, Jesus Cristo estava se reunindo com os seus discípulos e ali ele estava então comendo da Páscoa ou celebrando a Páscoa judaica. Jesus ele era judeu, então eles tinham por hábito celebrar a Páscoa, comer a Páscoa, ali o Cordeiro Pascal. E Jesus agora ali com os seus discípulos, então estava reunido naquela quinta-feira e logo após ele ter comido a Páscoa, ele então institui o que nós chamamos de a ceia do Senhor ou a Santa Ceia, onde ele pega uma partícula de pão ou um dos pães que estava sobre aquela mesa da Páscoa e distribui ou reparte com os seus discípulos. E logo após, então, ele pega ali o cálice do suco da videira, ou um dos cálices que estavam ali sobre a mesa, e também entrega aos seus discípulos, declarando ou fazendo uma declaração profética ali para eles a respeito do sangue que ele iria derramar em poucas horas para resgate da humanidade. Então, hoje é celebrado, né? Amanhã é celebrado esse dia em toda a cristandade do mundo, entre os cristãos de todo o mundo, né? Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa para outros, mas enfim, é um dia onde a gente precisa lembrar do que Jesus Cristo ele fez por nós um dia na cruz do Calvário, né? Então, eu quero, aproveitando essa data, eu quero deixar para você uma palavra nessa tarde de quinta-feira. Não serei não vou demorar-me muito hoje à tarde, mas eu gostaria de deixar essa palavra para você refletir sobre ela e você poder lembrar de que Jesus Cristo, Salvador dos homens, ele se entregou numa cruz, ele se rendeu ali a uma morte terrível para que nós pudéssemos ter a salvação eterna. Eu quero ler um texto que está aqui no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 24, no verso de número 1, ou o verso de número 1 a seguir, onde está escrito assim, ó. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo de Jesus, ou do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. O que estava acontecendo aqui? Isso aqui já era o domingo de Páscoa, domingo muito cedo, antes do sol raiar. Algumas mulheres, incluindo ali Maria Madalena, foram até o túmulo de Jesus. Jesus, na sexta-feira da Paixão, ele foi crucificado. Primeiro ele foi torturado, você conhece a história. Ele foi crucificado naquela cruz e ali às 3 horas da tarde da sexta-feira ele entrega o seu espírito, ele dá aquele grito, né? Está consumado, ou seja, está tudo terminado agora, o que eu precisava fazer eu fiz, está feito, e agora todo aquele que crer em meu nome, ele terá a vida eterna, ele terá a salvação eterna, ele será liberto dos seus pecados e de todas as maldições que pesam sobre a sua vida. Jesus então é sepultado e fica durante o dia de sábado ali naquele túmulo, mas ao romper do domingo, ao romper do dia de domingo,
Ao clarear do dia de domingo, Jesus agora havia ressuscitado. E essa mulher, ou essa Maria Madalena, junto com algumas outras, ela vai até o túmulo de Jesus, e quando ela chega no túmulo de Jesus, o que ela encontra lá? Uma pedra de 2 toneladas que havia sido rolada para o lado, porque os túmulos naquela época não eram como a gente costuma, ou a gente conhece hoje, eram túmulos cavados numa rocha, e ali era rolada uma pedra muito grande diante daquele túmulo para fechar aquele sepulcro, e aquela pedra agora havia sido rolada, não estava diante do túmulo, o túmulo de Jesus estava aberto, e quando elas entram dentro do túmulo, elas não encontram mais ali o corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, agora, ele havia ressuscitado, Jesus, ele havia agora sido trazido de volta à vida pelo Pai, e agora ele está ali vivo junto ao Deus Todo-Poderoso, sentado à destra do eterno Deus. E elas encontram ali então 2 anjos, né? E esses 2 anjos, a Bíblia diz que falam para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês procuram entre aqueles que estão mortos aquele que ressuscitou? E essa é a mensagem central do Evangelho, né? Jesus Cristo morre naquela cruz para perdoar os nossos pecados, para nos resgatar das maldições que pesavam sobre a raça humana, e ressuscita ao 3º dia. Ele é ressuscitado pelo poder de Deus. E ele é feito agora o Salvador dos homens, aquele que salva o homem das suas desgraças e das suas mazelas. Então, eu queria que você hoje, nessa quinta-feira, que antecede a Sexta-feira da Paixão, ou a Sexta-feira Santa, refletisse um pouco sobre o que Jesus fez por você, o que Jesus fez por nós, qual foi o preço que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele pagou para resgatar o ser humano do seu pecado, das suas maldições e de todas as suas mazelas. Cristo foi a solução de Deus para resgatar o homem. O próprio Jesus, um dia ele disse assim: eu vim para resgatar o que se havia perdido. Outra vez Jesus diz assim: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo dos seus pecados. Então, através da sua morte ali na cruz, através do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz, Deus, o Pai, ele abriu para todos nós, todo ser humano, um novo e vivo caminho que dá acesso a Deus. Um dia Jesus ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Então, que eu e você possamos, nesses dias, nessa Semana Santa, né? Hoje, quinta-feira santa, amanhã, sexta-feira santa, sábado de aleluia, o domingo de Páscoa, pensar, refletir, né? O que foi que Deus fez por nós? O preço que Deus decidiu pagar para resgatar-nos dos nossos pecados e poder dar uma resposta para Deus, né, com relação a tudo isso que ele fez por nós. E qual a resposta que nós poderíamos dar para Deus? Crer que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus e receber esse presente que Deus ele concedeu aos seres humanos, né, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Receber e ser grato a Deus por tudo aquilo que ele fez por nós, né? Eu sei que existem muitas dificuldades na vida da gente, a gente enfrenta alguns problemas, mas Jesus Cristo ele pode nos ajudar, basta nós crermos nisso. E eu queria também ler um outro texto que está em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 32, para deixar como uma reflexão para você nesse dia, nessa quinta-feira. Romanos 8, 32. Olha só o que está escrito aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixa isso escrito debaixo da inspiração do Espírito Santo. Romanos 8, 32. Vamos ver o 31. 31 diz assim: que diremos então à vista dessas coisas? Que coisas? Todas essas coisas que Deus fez para salvar o homem, principalmente entregando Jesus Cristo ali como um sacrifício vivo para nos resgatar. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, olha só, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas agora preste atenção no que está escrito no verso de número 32 de Romanos 8. Aquele que não poupou o seu próprio filho, está falando de Deus Pai,
O Deus que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta. Aquele que não poupou o seu próprio filho, Deus, o Pai, mas por todos nós o entregou na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás aproximadamente. Deus, o Pai, entregou Jesus, o Filho, seu único filho, seu Filho unigênito, na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida eterna, pudéssemos ter a salvação eterna, pudéssemos ser alcançados pelo amor e pela graça de Deus. Aí ele faz outra pergunta: será que ele, Deus, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então o que esse texto está querendo dizer? Esse texto está falando o seguinte: se Deus já provou o seu amor por nós, quando entrega Jesus Cristo há 2000 anos atrás naquela cruz, como que ele não vai nos dar também as outras coisas que a gente necessita? Eu tenho falado aqui, de repente você precisa de paz, quem sabe você precisa de uma cura, quem sabe você precisa de uma restauração aí no seu casamento, você precisa que a tua vida mude, você precisa de um novo rumo na tua vida, você se sente perdido, você se sente meio sem rumo na vida. Deus pode te dar isso que você necessita. Ele já provou na cruz do Calvário que ele ama você, que ele ama a mim, que ele ama o ser humano. Quando ele entregou à morte ali o seu Filho unigênito Jesus Cristo. E agora, como que ele não vai te dar as outras coisas? Se o que Deus, o Pai, já tinha de mais precioso, ele entregou por você, entregou por mim. Como que ele não vai entregar essas outras coisas que nós precisamos? Então eu estou aqui nessa tarde de quinta-feira, que antecede a sexta-feira da paixão, a sexta-feira santa, como você preferir, para dizer para você que Deus, o Pai, o céu, tem o que você necessita, tem aquilo que você precisa, tem aquilo que você tanto tem esperado. Quem sabe você está esperando em homens, você está buscando a solução para o teu problema no plano horizontal. Isso não se encontra no plano horizontal, isso vai estar no vertical. Olha para o céu, faz o que o salmista diz lá no Salmo de número 130 e pouco, 120 e pouco, não lembro agora o número exato, mas o salmista diz assim, ó, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, Deus, o Pai, ele já entregou por você, meu amigo, minha amiga, Jesus Cristo, o que ele tinha de mais precioso. Como que ele não vai te dar isso que você hoje talvez esteja necessitando? Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos dar um passo de fé em direção a Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus. Nós precisamos chamar ele para morar dentro do nosso coração. Apocalipse diz que ele está à porta e bate. E aquele que ouvir a sua voz e abrir a porta do seu coração, ele vai entrar no seu coração e vai fazer morada dentro de você. Jesus, ele está aí, hoje ressuscitado, vivo, e ele pode te ajudar. Então reflita nisso nessa quinta-feira. Pense nisso. Se Deus já entregou Jesus, como que ele não vai te dar o que você necessita hoje, o que você precisa? Então existe esperança para você. Existe esperança para a gente, existe esperança, não importa qual for o problema, não interessa o problema que você está enfrentando, Deus pode ajudar você a resolver. Quando ele entrega Jesus, ele disse assim, ó, a mensagem que ele estava comunicando é, o que eu precisava fazer para que vocês pudessem ter acesso a mim, eu fiz, agora dei um passo de fé em minha direção, e eu posso resolver isso que você está lutando há tanto tempo para resolver, sem nenhum sucesso, em um estalar de dedo. Deus pode fazer assim, meu amigo, minha amiga. E esse problema que você enfrenta há anos pode desaparecer em um momento. Então, há 2000 anos atrás, numa quinta-feira, uma tarde como essa, Jesus estava se preparando, junto com os seus discípulos que haviam saído para sacrificar ali o Cordeiro Pascual, para comer a última Páscoa dele aqui na terra. E ali, durante aquele momento ali de comunhão com os seus discípulos, Judas sai, vai traí-lo, mas os outros 11 ficam com ele. E ali, então, ele traz a revelação da Santa Ceia, e logo após, ele, então, vai para o Getsêmani, aonde ele ora,
pede para o Pai se era possível passar dele aquele cálice que ele estava prestes a tomar, mas ele aceita a vontade de Deus para a sua vida, ele aceita a cruz, porque ele sabia que se ele não fosse para a cruz, eu e você não teríamos esperança de salvação, de vida eterna. E ele morre naquela cruz, se entrega naquela cruz. Foram mais de 400 cicatrizes, cortes nas suas costas, 39 chibatadas, um chicote chamado azorrague, aonde existiam 9 tiras na ponta desse chicote. Em cada uma dessas tiras havia uma bola de chumbo e um pedaço de osso de carneiro. A bola de chumbo para criar um hematoma, o osso de carneiro para rasgar a carne. Pregos de 15 centímetros foram colocados nos seus pulsos, atingindo um dos nervos que produz uma das maiores dores que o ser humano pode experimentar. Coroa de espinhos na cabeça, né? Escárnio, vergonha, 600 soldados romanos cuspindo em Jesus, ali onde Jesus estava, tudo por amor a você e a mim, para ir para aquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Ele se entrega, ele morre, derrama o seu sangue, e por causa desse sangue, hoje nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao Pai, e nós podemos chamar Deus de Pai, e Ele nos aceita como filhos. Mas ao terceiro dia, no domingo de Páscoa, Ele é ressuscitado, e hoje Ele está vivo, 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 e está aí perto de você, basta você invocá-lo. Vivo, e ele pode mudar toda e qualquer situação. Ele foi entregue pelo Pai. E o Pai quer também entregar junto com o Filho o que você necessita. Basta você crer. Então, você que talvez ainda não creu que Jesus é o Filho de Deus, você que talvez ainda não confessou Cristo, você pode fazê-lo. Você pode receber Jesus agora, você pode dizer: Jesus, vem morar dentro do meu coração, vem trazer a paz que eu preciso. Me abençoe, Jesus, me ajude, Jesus. Ele te ouve, ele te ouve. Ele conhece o teu assentar e conhece o teu levantar. Ele sabe cada lágrima que você tem derramado. Ele sabe o sofrimento que você tem enfrentado. E ele quer mudar essa história. Basta você dar um passo de fé, né, em direção a ele. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Então, guarde essa palavra no teu coração, né? Jesus Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo e ele quer mudar a tua história. Creia nisso, porque Deus é fiel. Eu quero fazer uma oração agora. Se você tiver um copo com água aí perto de você, você quiser colocar esse copo com água perto aí do teu celular, aonde você está assistindo agora esse programa, ou se você vai assistir logo mais ou num dia subsequente. Eu quero orar com você e eu creio que Deus vai abençoar a tua vida. Se você está com alguma enfermidade, creia que agora é a hora que Jesus pode liberar na tua vida o milagre, a cura, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vamos orar, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Orar é falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que se entregou por nós naquela cruz há 2000 anos atrás, morrendo aquela morte tão terrível, nós oramos agora, pedindo, Senhor, a tua bênção, pedindo que o Senhor visite essa pessoa que está comigo agora, está assistindo esse programa, talvez está sem esperança, que talvez está com o coração aflito, meu Deus, talvez angustiado, pensando que não tem solução para o seu problema. O Senhor disse que, junto com Jesus, pode entregar para nós qualquer coisa que nós necessitamos. Então eu oro agora para que o Senhor toque a vida que está comigo agora, essa pessoa que me assiste, visita ela, arranca essa enfermidade maldita que está no corpo dela, trazendo essa dor. Toca, meu Deus, desde o alto da cabeça, a planta do pé. Toca, meu Deus, nessa coluna, onde está, meu Deus, essa hérnia de disco. Dá uma coluna nova para essa pessoa. Toca nesse coração, Senhor, que tem problemas. Toca nesse fígado, Senhor, que está com gordura. Toca, meu Deus, nesse estômago que tem uma úlcera. Toca, Senhor, nesse intestino, Senhor, que está com uma enfermidade grave. Toca, Senhor, nesse sistema reprodutor. Toca, Senhor, meu Deus, no sistema digestivo. Toca nos pulmões, Senhor. Toca no ouvido, nos olhos. Toca na pele, Senhor, essa pessoa que está com a enfermidade na pele. E traga cura agora, Senhor. Essa criatura, Senhor, que está angustiada, que está sentindo uma tristeza muito grande por conta de uma perda. Visita ela agora com a tua presença e libera sobre ela, Senhor, o bálsamo. Essa pessoa que está triste, meu Deus, toca ela com o óleo da alegria e muda a história dela, Senhor. Essa pessoa que precisa que o Senhor abra uma porta de trabalho, eu te peço, visita ela e abre essa porta de trabalho.
Que nesses dias, Senhor, ela receba uma ligação e possa, meu Deus, nessa ligação, ser chamada para trabalhar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa essa família, abençoa esse pai, essa mãe, que estão aflitos por conta de filhos, que talvez estão perdidos, que estão, meu Deus, em maus caminhos. Toca a vida dessa criatura, meu Deus. Faz esse filho cair em si, se arrepender e voltar para a casa dos seus pais, meu Pai. Nesses dias, Senhor, em que nós estamos celebrando a Páscoa, essa Semana Santa, que sejam dias de restauração, que sejam dias de salvação, que sejam dias de mudança, de transformação na vida dessas pessoas, meu Pai. Eu oro pela nossa cidade, peço a tua bênção sobre Santa Helena, sobre, meu Deus, as autoridades aqui constituídas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe, meu Deus, abençoe a todos, Senhor, nessa cidade, abençoe, meu Deus, cada habitante do nosso município, aonde quer que alguém agora esteja assistindo esse programa, eu peço a tua bênção, Senhor, e oro para que o Senhor abençoe esse copo com água, que o Senhor penetre com o seu poder em cada partícula desse copo com água agora, dessa água, desse H2O, e transforme isso num santo remédio, e que quando essa pessoa beber essa água, ela receba a sua cura, essa dor desapareça, esse mal vá embora, Senhor. Eu oro por essas pessoas que não têm conseguido dormir à noite, que quando deitam à noite o sono foge, pessoas que estão sofrendo com insônia, que os olhos à noite parece que secam e ela não consegue dormir, não consegue descansar, que essa insônia vá embora, desapareça e que essa pessoa consiga dormir a partir de hoje, que ela tenha o sono do justo, deita, durma o sono do justo e acorde de manhã restaurada. Senhor, abençoe, meu Deus, abençoe cada pessoa que está conosco, abençoe esse jornal, abençoe cada funcionário, os proprietários, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Seja com todos nós, Senhor, e nos abençoe nessa quinta-feira e nesse feriadão de Páscoa. Guarda, Senhor, aqueles que vão sair de viagem, que vão viajar, que vão sair, meu Deus, uns dias, que vão descansar, que o Senhor abençoe a viagem, não permita que nenhum acidente aconteça. Guarda na ida, guarda na volta, guarda a entrada, guarda a saída, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero abençoar a vida dos teus filhos. Eu estendo minhas mãos agora, minha mão, e declaro a bênção do Senhor Jesus sobre todos aqueles que me assistem, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, meu amigo, minha amiga, diga amém aí onde você está e receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? Graças a Deus, eu quero te fazer um convite. Amanhã, sexta-feira, nós temos ali na igreja Sexta-feira Profética, 20 horas, estamos no último elo da nossa campanha, Deus mudará a minha sorte, e nós cremos que Deus está operando ali, e você é nosso convidado. Esteja conosco, 20 horas, Sexta-feira Profética, ali na Igreja Quadrangular, primeira Igreja Quadrangular, aqui na Avenida Santa Catarina, 970, esquina com a Rua Mato Grosso, no coração do bairro São Luís. Primeira Igreja Quadrangular de Santa Helena, mais de 50 anos abençoando o nosso município. Então esteja com a gente e eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Eu quero te dar um abraço, quero orar por você e será um prazer, será uma honra recebê-lo ali na nossa igreja, em nome de Jesus Cristo, tá bom? E domingo, 19h20, nós teremos o Domingo da Ressurreição. Isso mesmo, nós queremos orar por você e pedir a Deus que Deus venha ressuscitar teus sonhos, venha ressuscitar aquilo que talvez você diga, pastor, isso aqui está morto. De repente você tem um sonho, né? Esse sonho estava contigo e porque ficou um pouco difícil você realizar esse sonho, você abandonou, você engavetou. Domingo é dia de ressurreição de sonhos. Esteja com a gente que a gente quer orar com você, abençoar a tua vida e Deus é poderoso para trazer a vida novamente, esse sonho, esse projeto que você tinha aí dentro do seu coração e que você acabou engavetando e isso acabou trazendo tristeza para você. Deus pode te ajudar, para Ele tudo é possível, basta a gente crer, tá bom? Então domingo, 19h20, nós temos ali o nosso Cultaço da Família com o grande domingo da ressurreição. Você é nosso convidado, vai ser muito bem-vindo. E vai ser uma honra e um prazer receber você ali com a gente no nosso culto, tá bom? Não importa a religião, tá bom? Nós não vamos falar de religião, nós falamos de Jesus Cristo, Salvador dos homens, aquele que há 2000 anos atrás se entregou numa cruz para nos salvar, para nos resgatar dos nossos pecados e para nos dar vida eterna e permitir que nós pudéssemos chamar Deus, o Todo-Poderoso, de Pai. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Ó, beijão no coração de vocês.
Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ter um excelente, abençoado, poderoso final de semana. Um feriadão abençoado por Deus, né? Uma Páscoa abençoada. E eu desejo a todos, né, um feliz e abençoado final de semana e uma feliz e abençoada Páscoa. Tá bom, gente? Deus abençoe, se cuide, tá bom? E busque a Deus. Creia que Jesus Cristo, Ele está vivo e você vai ver como que a tua vida vai mudar. Valeu? Um beijo no coração. Pastor Laerte, sou pastor da Primeira Igreja Quadrangular e a gente está aí para servir essa cidade. Um abraço, Deus abençoe, beijão e um ótimo, abençoado final de semana. Valeu, gente. Um abraço.